classificados, mais uma vez, mais um jogo da Sul-Americana que o Fluminense se classifica, mais um jogo do Fluminense na Sul-Americana que, se ele coloca o titular, ele ganha com facilidade. Se ele coloca os reservas, ele tem alguma dificuldade, ganha, perde, mas assim, mais um jogo que a gente mostra que o nosso time titular está bem acima do nível que é a Sul-Americana, pelo menos até agora nas quartas de final. O Fluminense ganhou aqui no Maracanã por 2-0 contra o América de Cali, fecha a sequência, né? Fecha a partida com o 4-1, o confronto, né? O agregado. Venceu lá, venceu aqui e segue no Maracanã. Quis fazer logo essa abertura falando isso. Segue no Maracanã com 4 jogos da Sul-Americana no Maracanã. São 3 2-0 e 1 5-0. 11 gols feitos, 4 vitórias, nenhum gol sofrido. 4 vitórias em 4 jogos. O Fluminense tem, na Sul-Americana, fora de casa, um empate e uma derrota. 2 vitórias, um empate e uma derrota. Sendo que o empate e a derrota, nem o próprio treinador viajou. O Fluminense é o bicho papão da Sul-Americana. Está classificado para as quartas de final, só sabe seu adversário na quinta-feira, mas aqui contra o América de Cali mostrou o porquê disso. Jogou de uma maneira que mostrou para o adversário que, olha, eu tirei o pé do acelerador. Se eu acelerasse, eu poderia fazer muito mais gols. Só que gol contra o América de Cali não dá 3 pontos contra o Bragantino. Gol contra o América de Cali não faz o jogo de ida contra o Bahia. Então tirou o pé do acelerador. A escalação do Renato teve o Lima. E acho que a gente vai começar analisando por isso. O Renato... No pré-jogo eu falei isso, tá? O Renato tem cancha o suficiente para poder garantir a escalação de uma galera, porque só nesse Fluminense ele pegou um Martinelli execrado pela torcida. A galera tá achando que o que tá acontecendo com o Lima agora é forte. O Martinelli, não é que o Martinelli foi vaiado quando entrou, o Martinelli era vaiado no telão e vaia sonora. E o Martinelli hoje fez gol e foi a coroação, mais uma coroação, porque já teve outras, hoje falando que vai ser papai, inclusive, quando faz o segundo gol, de um Renato que recuperou o jogador. E é isso, mais uma vez. Isso já aconteceu com o Everaldo, com hoje a torcida cantando em alto bom som o nome dele, etc. Isso vem acontecendo constantemente. E o Lima é mais um do Renato. Gente, o Lima não é horroroso. Fez uma partida hoje, ok, não foi nada demais. Nada demais a partida do Lima. Mas saiu aplaudido. Saiu aplaudido. E por que saiu aplaudido? Porque a gente classificou mais uma, a gente ganhou mais uma. E é óbvio que o cara que tá em casa, que é a maior parte do que me assiste, porque obviamente não dá pra todo mundo vir pro Maracanã, né? E eu entendo isso, obviamente... ele não vai ter a mesma sensação de quem estava no Maracanã teve. Classificamos em 2-0 fácil e que a gente tem que ter geral do elenco em alta. A escalação do Lima no primeiro tempo, na minha análise, eu fiz essa análise prévia e acho que foi exatamente isso, visava o quê? Cobrir espaço no meio de campo. O América não tinha como criar pelo meio. Martinelli e Hércules numa partidaça dos dois. Partidaça dos dois, tá? Vocês estão ouvindo ao fundo aí a torcida cantando na saída ali na descida da Rampa da Sul. Partidaça, tanto do Martinelli quanto do Hércules. E aí, com o Lima, fechava o meio de campo. O que o América tinha que fazer? Toda hora lançamento. Esses lançamentos de velocidade foram perigosos, é bem verdade. Mas nenhuma chegou a ser perigosa num nível que o Fábio precisou fazer uma grande defesa. No seu jogo de recorde, 1391, onde ganhou placa, ganhou uma série de troféus ali pelo mérito de ser o jogador com o maior número de jogos da história do futebol, o Fábio passou em branco. Tava sendo raro isso, né? A última vez que tinha passado em branco era contra o Grêmio e de resto todo jogo tomava gol, nada por culpa dele, exceto aquele do Palmeiras. Mas passar em branco foi muito importante. O Fluminense se defendeu bem do América. E aí no ataque, meu amigo, todos os méritos ao homem chamado Kevin Serna. É bem verdade que no início do lance, do gol, tem um lançamentaço do Hércules, né? E que o Serna domina. E eu até falei uma coisa que eu vi o Neymar fazendo muito nos áureos tempos do Neymar. Hoje em dia o Serna é melhor do que o Neymar, né? Acho que é indiscutível isso. O ano do Serna é melhor do que o ano do Neymar. Que é uma coisa que é muito difícil pro goleiro, que é quando o destro tá pela esquerda, ele invade a área, ele corta pra dentro, a tendência desse destro é ele chapar no canto de lá. Ou chapar, ou tentar o chute cruzado. É fora da caixa, é contra-intuitivo, era essa palavra que eu estava querendo, não é intuitivo, não é o padrão, o cara tentar o chute no próprio canto que ele tá. Corta pra dentro, igual o gol do Serna. Tanto que o Jorge Soto, o goleiro do América de Cali, ele dá um saltinho pra esquerda na hora que o Serna chuta, ele quase toca na bola e não alcança. Por que não alcança? Porque deu esse saltinho, porque era intuitivo o cara chutar lá. Muito bem o Serna. O Neymar fazia muito isso, por isso eu sei o Neymar. O Neymar chutava muito bem e conseguia chutar forte. O Serna fez 1-0. Só que antes disso, o Fluminense já tinha tido inúmeras chances ali na frente do gol.
teve chance com o Martinelli de esquerda, ele tinha perdido e deve ter ficado lamentando muito, porque ele anunciou que vai ser pai no segundo gol. Ele devia estar desesperado para fazer um gol e botar essa bola debaixo da barriga na camisa ali e homenagear o filho que ele vai ter. E ele perde dentro da pequena área, cortando para a esquerda, que na cabeçada já tinha sido do Serna. Já tinha tido chance com o Samuel Xavier, numa boa assistência do Everaldo. O Fluminense estava criando, era bem melhor do que o América de Cali. Quando faz o primeiro, alivia muito, porque abre o 3-1. Pro segundo tempo começam a vir as mudanças, o América de Cali no intervalo, perdendo por 2 gols de diferença, né, no agregado, já mete um 4-2-4, tira um dos zagueiros, recua um volante para a zaga, bota o Lucumi no campo, vai para um 4-2-4 e deixa o meio de campo completamente espaçado. E aí talvez já fosse a hora do Renato ter identificado cedo, tirado o Lima, e se ele não acha que era jogo pro Lúcio Acosta, ter colocado o Paulo Henrique Ganso, de repente já um pouco antes, para ter espaço, porque passou a ter espaço no meio de campo. Se o América de Cali não conseguia jogar ali, porque a marcação do Fluminense estava muito bem encaixada, o que eles fizeram? Tiraram o meio de campo do jogo, deixaram só 2 por ali, mais focados em dar jogo para as laterais e tentaram fazer ligação direta. Não funcionou. Em que pese o Freitas tenha tentado algumas vezes fazer funcionar. A partida do Freitas não foi muito boa, a do Manuel foi. As rebatidas do Manuel funcionaram mais, o Freitas não foi um zagueiro seguro. Mas em nenhum momento assustou no segundo tempo a equipe da América de Cali. Muito mais por um relaxamento, talvez, do Fluminense. A partir do momento que sai o gol do Martinelli, e destaca-se aqui a boa jogada do Canóbio, uma tranquilidade muito grande, porque o Fluminense perde o ataque, ele consegue roubar a bola ainda no ataque e vai levando, e até o próprio Canóbio, mas a maior parte dos pontas, e acho que até o próprio Canóbio mesmo, cruzaria a bola tendo o espaço que tinha, buscando um 9 na área. Mas ele foi tranquilo, viu que tinha potencial a jogada, foi levando tranquilamente, esperou até a hora que o Martinelli aparecer para poder sair o segundo gol. E o Martinelli como atacante, tá? Dominou, já girando para bater no ângulo. A partir daí, o que o Renato fez foi dar chance para jogadores que talvez não vão ter chance nessa sequência. Os reservas que não estão sendo, talvez não vão entrar nem no time que está jogando o Brasileirão. O Keno vem perdendo muita moral. O John Kennedy é pensado como quarta opção. É o Everaldo, depois o Cano, depois o Everaldo ou o Cano, para depois vir o John Kennedy. E ele deu tempo para esses jogadores. O John Kennedy aproveitou um pouquinho mais do que o Keno. O Keno desperdiçou mais jogadas, o John Kennedy ainda teve um outro lance que foi bem ali, sofreu um pênalti que o juiz acabou não dando. No final das contas, a classificação vem porque o Fluminense é muito superior à maior parte dos times da Sul-Americana. E é superior em relação ao Central Córdoba e ao Lanús também. Só que fica a lição do jogo de ida, o golzinho no final. Não dá para ser tão desatento. O Fluminense agora só vai conversar sobre Sul-Americana lá em setembro. Até lá, tem 2 jogos de Copa do Brasil, tem jogos de Campeonato Brasileiro que o Fluminense precisa continuar fazendo o que vem fazendo. Amanhã, inclusive, vai ser um vídeo sobre o Renato. Que é o quê? Vencer os jogos de Copa e classificando 2 quartas de final. A semifinal do Mundial já foi muito grande também. E no Brasileirão, fazer com que o Brasileirão não seja um atrapalho para as Copas. Quase que se tornou isso com aquelas 4 derrotas seguidas, mas estancou a sangria com as vitórias contra o Grêmio e contra o Fortaleza, com o empate contra o Bahia. É se manter na briga da Libertadores, que se der merda nas Copas, vai para a Libertadores pelo Brasileirão. Se não der merda nas Copas, a gente grita campeão no final do ano. Uma boa vitória, porque o Fluminense é bem superior, e agora vamos aguardar os adversários que vêm para saber contra quem vamos jogar na Argentina, né? Se é contra o Lanús, em Buenos Aires, ou se é lá em Santiago del Estero contra o Central Córdoba. Tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Até a próxima. Valeu!